E também tem aquela curiosidade das pessoas de saber a história de vida da gente, né? Uhum, uhum. Porque às vezes a gente se depara muito na advocacia, até a turma do meio político da advocacia, cara que se candidata a OAB, não sei o que Uhum, e tal. uhum. Às vezes os caras têm uma puta história de vida que poderia engajar muito. Muito mais. Cara, que história de vida. Mas os caras só querem mostrar o lado bem sucedido. Só quer Teve até mostrar. um que disse assim: o que é que você acha aqui do meu candidato? O cara foi lançado aí, não despontou nas pesquisas, ficou lá embaixo. Falei, pô, eu acho que o teu candidato tem uma puta história de vida, só que vocês não estão explorando. Aí sabe o que foi que o cara me falou? Não, Cleto, os caras querem ver o lado bem sucedido da gente. Não mais. Aí eu falei, você tem certeza disso? Que os caras querem ver, cara, é uma história real. Uma história de verdade. Sim. Eles querem ver que alguém bem sucedido passou por uma história, uma trajetória igual ele. Né? Querem conhecer aquilo. Aí, resultado, retiraram a candidatura do cara porque eles não conseguiram vender um ótimo produto que eles tinham. Sim, não conseguiram fazer a conexão com o público. Nada, Não conseguiram. Não conseguiram. É o básico, né? Conseguir se conectar com as pessoas. Eu até mencionei sobre essa questão, que foi o seguinte, né? Eu sempre, como eu disse, eu fui criado para ter uma alta performance. E eu sei a minha condição, não vou falar que eu era uma pessoa pobre, não, eu era classe média. Então, tinha uma boa estrutura familiar. Mas uma história de vida não é certa, não é necessariamente você vir da pobreza, Não, cada um tem um drama. Sim. O que o público quer ver é a vida real da gente, Sim, né? sim. Tipo, seja rico, seja pobre, né? Seja o que for, mas o que o cara quer ver Claro. é esse espelhamento aí do que é real, né? Claro, sim. E aí eu sempre tive tudo, mas também sem nenhum luxo, assim, né? Por exemplo, a primeira viagem internacional que eu fui fazer foi com o meu próprio dinheiro. Eu nunca tive uma viagem internacional. Mas, pô, meus pais sempre me levavam para poder viajar. Eu sou de Minas, a Bahia eu ia muito, por exemplo. Eu viajava muito, antigamente era muito mais de ônibus, aqueles 2 andares. Não era tão fácil a parte de avião igual é hoje, não. Tá. Mas tinha essa cobrança grande, e aí eu também era uma pessoa diferente, então eu sofri muito bullying. Eu lembro até hoje, com 10 anos, perguntar qual é o seu cantor favorito? Eu coloquei Pavarotti, né? Então, eu era esquisito. Sei lá, eu acho que eu fui mimado quando era criança demais, muito protegido, e eu era esquisito. A verdade era essa. Então, eu sofria muito bullying. Sofria bullying. No futebol, eu queria ser bom, era ruim. O próprio técnico me chamava de geladeira, hoje eu acho engraçado. E fazia sacanagem comigo, corre batendo o pé na bunda. O cara me sacaneava. A verdade é essa. O pessoal me chamava de Free Willy, me chamava de baleia, porque eu era gordinho desde criança. Enfim, pessoal, eu aprendi também a ser muito reativo. Fiz coisas que eu não acho certo, mas eu comecei a bater na galera que me. Ou a pessoa faz mal pra você, ou você reage. Eu já no Criança, meu caso, né? eu devolvia os bullying com criatividade, né? Eu era inseguro, cara. Eu sempre tive muito talento pra botar apelido nos outros também. Então, se o cara me chamava de baleia, não sei o que e tal, porque todo mundo tem um detalhe, ninguém é perfeito, Não, filho. todo mundo. Todo mundo tem uma orelha grande, ou um nariz torto, né? Ou uma cabeça grande, ou um pescoço fino, ou uma perna torta. Enfim, cada um tem o seu defeitinho. Todo mundo tem. Ninguém é feito pela Toyota, filho. Não tem isso. Não foi o japonês da Toyota que fez nós, não. Então todo mundo tem um defeitinho. Então quando o cara vinha com o meu, eu jogava o dele de forma cômica. Sim. De modo a expor. Quá, 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 o riso mesmo. E aí o cara ficava exposto. E eu nunca pegou apelido em mim. Nunca. Sempre fui assim desde pequeno. Nunca pegou apelido em mim. Porque quando vinha, voltava dobrado. Aí pá, entendeu? Eu era meio que mais agressivo, pra te falar a verdade, tá? Não acho legal, mas era a forma que eu tinha pra me defender. Então, várias vezes eu fui pra diretoria porque alguém me enchia o saco, eu sentava a mão. Era assim que funcionava. A minha forma, até porque em casa, amo muito minha mãe, mas bateu demais em mim, até por nada. Assim, minha mãe também nos anos 80, senhora. Mãe, pai, filho. Apanhavam demais, cara. Apanhava, se eu falasse uma coisa torta, eu ia tomar porrada na boca, assim. Então, eu sempre fui atrevido, né? Sempre. Sou ainda, muito. Mas eu apanhava muito, então acaba que você fica. Tem esse lado da criação que faz você ter alguns comportamentos. Então eu era um pouco mais agressivo. Mas aí, essa cobrança toda, essa questão toda. Hoje eu percebo que eu tive depressão com 15 anos, mais ou menos. Por quê? Porque eu me sentia um merda. Cara, o tempo inteiro minha cabeça ficava. Só passava coisa. Não de me matar, não. Mas, você não é nada, você é muito ruim, você é feio, você é esquisito. Toda hora era assim, ó. Tá vendo que foi fazer isso e deu merda? Não, o tempo inteiro, cara. E eu me sentia. Era uma baixa de energia, era uma coisa esquisita. Foi nessa época. Hoje eu sei que nessa época também começou a fibromialgia, pode ter fatores emocionais, com 15 anos, né? Que é dor o tempo inteiro.
E eu me senti muito mal, cara, muito mal. Não conseguia estudar como deveria, então era muito ruim. O que que eu fui fazer? Falei assim, ó, ou eu vou ficar na merda, ou eu vou me levantar. Então, mais uma vez, a internet é muito, pra quem sabe usar, é muito bom. Eu pesquisei na internet como não se sentir mal, como... E naquela época eu encontrei programação neurolinguística. Ninguém falava disso comigo. E eu fui lá e comecei a ler. E toda vez que eu me sentia, e vinha, cara, não tinha controle, vinha muito assim, você é ruim, você é fraco. Vinha, é uma coisa, eu entendo quem tem depressão, porque você tenta, mas o negócio não para. Mas eu comecei a fazer o quê? Ah, você é um médium, você é foda, você é muito bom. Comecei a fazer uma coisa contrária, comecei a modular minha cabeça pra poder parar com isso. E até exagerei, depois de 15, 16 anos, eu andava só assim, ó, com a cara esticada. Funcionou mesmo, né? Porque eu tava precisando me blindar, digamos assim. Eu parecia mala e tal, mas eu precisava me blindar. Eu entendi, depois que passou, eu entendi tudo isso que aconteceu. Aí eu fiquei 3 anos fazendo terapia por conta de ansiedade demais e tal. Acho até que eu vou voltar, porque esse mundo digital também, a gente fica muita coisa na cabeça, né? É bom, viu, gente? Tá? Terapia é uma coisa normal. Acho que, terapia e exercícios acho que são fundamentais pra alta performance. Tá? Fundamentais. E aí, então, eu tive isso e fui descobrindo que eu tinha fibromialgia. Eu não sabia o que que era, cara. Dor o tempo inteiro, dor o tempo inteiro. E aí, eu vou até contar uma história engraçada que, aí, pô, falaram que tinha um tal de um exame. Aí eu fui lá em BH, em Belo Horizonte, tinha um médico angolano, que é um dos poucos que fazia esse exame de fibromialgia. E aí o exame era assim, era tipo uma foto térmica. E aí mostra que onde tivesse, parecia fontes de calor, é porque você tinha fibromialgia. Por que que é engraçado? Porque eu cheguei, pra tirar essa foto, você vai pra uma sala fechada, gelada, né? E você fica pelado e faz umas poses que eu falo, cara, tô fazendo uma pose de revista Playboy aqui pro cara tirar a foto minha, mas não é foto, porque sai a parte de calor. Falei, que negócio maluco esse negócio assim, né? Eu brinquei com isso também. E mostrou que era muito Vários alto nível de pontos. fibromialgia, né? Aí tentei tratar isso com acupuntura, que melhorava na hora e passava. Já tomei remédio uma vez ou outra pra dor, mas eu vi que não melhorava muito. Falei, cara, eu vou ficar viciado em remédio se eu ficar tomando esse negócio desse jeito. Então, não vou tomar remédio. E eu vi que exercício ajudava. Então, eu fui aprendendo a lidar com aquilo, mas é uma coisa constantemente chata, né? Aprendi a lidar. Mas, cara, dor cansa mais. Eu diminuo o tamanho, eu acordo menor, porque eu tenho que alongar, eu tenho que melhorar. Enfim, é uma coisa que a vida inteira, pelo jeito, eu vou ter e que me incomoda muito. Mas eu já aprendi a lidar. E um dos fatores que eu posso ter tido depressão pode ter sido isso junto com o TDAH, não sei. Mas eu tive essa situação que foi muito, muito difícil, mas sempre que eu tive dificuldade, eu sempre falei, eu escolho vencer. Eu não escolho ser coitado. Eu não escolho ser vítima. Sempre. Porque dá vontade. Dá vontade de falar. Cara, Hoje eu não vou sair da cama. nem isso, mas é tipo, dá tudo errado pra mim. Aí o pro outro dá certo. Eu tô com dor. Eu tenho desculpa pra não dar certo na vida. Eu falei, não, eu não aceito. Eu não aceito. Se a vida me bater, eu vou bater de volta.